Ó, só pra deixar bem claro, eu sou um crítico do Tite, sim, não é o Mauro César, tá, Mauro César? Sou eu. Agora, é o seguinte, algumas pessoas acham que eu torço contra a seleção brasileira. Isso jamais. Eu torço muito pro Brasil, jamais eu vou torcer contra o Brasil em Copa do Mundo. Palhaçada, às vezes, torcer pra Argentina. Isso não existe. Eu torço pro Brasil e justamente por isso eu critico o Tite. Agora, quando o Flávio diz, então vamos comparar com a Argentina, mas a Argentina ganhou a Copa América, dentro do Brasil, que é o que interessa. O que interessa é competição. O que interessa é ganhar a taça. Não. Ganhar a Copa América também não decide Copa do Mundo. Tá bom, Flávio. O Brasil ganhou aquela... Como é que não decide Copa do Mundo. Aquele bagulho mas lá ganhou dentro do Brasil. Jogou um ano antes do Brasil. Copa das Confederações. Ele enfiou um monte na Espanha e depois tomou de 7 na Copa. Sim, mas é o que eu tô falando. São coisas diferentes. É taça. E outra coisa, Copa do Mundo, que é o que mais interessa, eu vou torcer muito pro Tite ganhar a Copa do Mundo e virar a campanha total do chupa pilhado. Eu vou torcer pro Tite na Copa do Mundo. Agora, na última Copa do Mundo, que foi a que eu assisti em loco, lá na Rússia, eu tava nos estádios, eu não vi um jogo bom da seleção brasileira. Um jogo bom. E não fui só eu que fiquei revoltado, não. Todo torcedor que estava lá na Rússia falando, caramba, que jogo ruim. Que jogo ruim. Mas o Brasil foi eliminado por um time do nível dele, a Bélgica, que poderia ter chegado à final. Mas não jogou nenhum jogo bom, é isso que eu tô dizendo. Ela fez. Jogou contra Costa Rica mal, jogou contra a Sérvia mal, jogou contra a Suíça mal. É verdade, mas ela poderia, apesar disso, ela poderia ter chegado à final. Concordo. Porque a Bélgica joga uma partida com a França igual, toma um gol numa bola parada, né, um gol no escanteio, e a França, se fosse a final Bélgica e Croácia, a Bélgica seria campeã do mundo. Aliás, seria o mais justo, entendeu? Que foi o melhor futebol apresentado. São fatores, e o Tite mesmo, eu acho que essa seleção é bem melhor que a outra, ela pode até parar antes, mas ela é melhor que a outra, mais competitiva, e o próprio Tite falou que ele estranhou a Copa. Ele falou, caramba, eu fiquei esperando algumas coisas para resolver e só me toquei depois que é um campeonato muito rápido, eu tenho que trocar rápido. Eu acho que o Tite aprendeu muito com aquela Copa. Vai ganhar essa? Não sei se vai ganhar, mas ele entra como um dos pleiteantes a ganhar o título. E eu acho que pode ganhar, Bruno. Inclusive, eu falo pra você isso. Eu acho que o Brasil pode ganhar, mas jogar bem não joga. Bruno, você acha que o Brasil, em competições, ainda ficou devendo? O Brasil do Tite? Porque nas eliminatórias, realmente, heróico, batendo o recorde. Mas ninguém lembra, vamos ser sinceros, de número de eliminatória. A galera quer saber de Copa do Mundo, até de Copa América, que já ganhou uma, inclusive. Em 2019, sim. Assim, no final a avaliação sempre vai ser, ganhou a Copa, todo mundo é gênio, perdeu, todo mundo é uma porcaria, ninguém serve, o Tite é burro, o outro é pipoqueiro, vai ser isso aí. Mas eu não posso comentar assim, senão eu não pagaria o meu salário para fazer um comentário desse, né? Eu me demitiria se eu fizesse um comentário desse, né? Se ganha, todo mundo é gênio, perfeito, se perde, todo mundo é horrível. Aí não dá, aí não adianta, né? Aí você pode colocar, você não precisa nem de comentarista, você sai perguntando na rua, vamos falar isso aí. Então, acho que tem que avaliar de acordo com o que o time está fazendo. Claro que seria ótimo enfrentar outros adversários, seria importante, seria bom você testar o seu time contra vários tipos de adversários, mas aí, comparando a seleção com ela mesma durante a eliminatória, houve uma evolução. O Brasil hoje fez a sua 4ª goleada em pouco tempo. Ele goleou o Uruguai no finzinho do ano passado, de 4-1 em Manaus, aí depois, esse ano, meteu 4-0 no Paraguai, 4-0 no Chile e 4-0 na Bolívia. Lá no início da eliminatória, para ganhar de 1-0 da Venezuela no Morumbi foi duríssimo. Teve um 2-0 muito sem graça contra o Equador em Porto Alegre. O próprio jogo com o Chile em Santiago, o Brasil merecia perder aquele jogo. O Brasil jogou mal em Santiago contra o Chile, ganhou por 1-0, muito pela sorte ali. O Chile, principalmente no primeiro tempo, sufocou o Brasil. Então houve uma evolução durante a eliminatória. É um time que sempre foi muito seguro na defesa, e isso é uma característica forte do Tite, e evoluiu ofensivamente. E acho que o ponto da evolução são os meninos mesmo, os caras que têm drible, têm velocidade. Até falei aqui já em um programa, o Tite ele ficou um tempo sem essas opções, ele usava o Richarlison na ponta, usava o Gabriel Jesus, que são bons jogadores, mas são de força, ele não tinha o drible, às vezes era duro furar defesas, como eu falei da Venezuela, na própria Copa América que o Brasil ganhou em 19, ele empatou com a Venezuela em Salvador 0-0. Então agora ele tem esses caras mais dribladores, que quebram defesas, e o Rafinha, o Antony e o Vinícius, acho que os 3 estarão na Copa, e ganha até outras opções, como o próprio Gabriel Martinelli, acho que é um cara mais para 2026 do que para 22, mas entrou muito bem no jogo. O Rodrigo também é um cara que acho que é mais para 26. Também, né? Que teve uma queda, agora estava na Ucrânia. Mas enfim, parado. É um jogador que... Ele tem opções. O Cebolinha era um cara que era chamado toda hora, esses meninos aí engoliram o Everton Cebolinha. Ele está totalmente fora dos planos. Então acho que houve uma evolução.
E acho que o Tite usou bem a eliminatória. Ele rodou bastante o elenco. Uma crítica que fazem ao Tite que não cabe, e aí não é opinião, aí é só você pegar os fatos, ver as escalações, ver as convocações, que ele usa sempre os mesmos caras. Não é verdade. Ele já jogou de várias maneiras, já usou muito jogador. Claro que ele tem um time base. Se ele tivesse aí desde 2016 não tivesse um time base, ele não... O que ele está fazendo ali? Ele tem um time base, mas ele deu oportunidade para muita gente. Esses caras ganharam destaque por mérito deles, que eles são bons, e porque tiveram oportunidade. Então, acho que comparando a seleção com ela mesma, teve uma evolução. Mauro César e Dodô. O Tite tem números gerais do Tite pela seleção brasileira: 72 jogos, 53 vitórias, 14 empates e 5 derrotas. Aproveitamento de 80%. São 152 gols marcados, se eu não me engano, que teve esse gol do Richarlison ainda no final, e 25 gols sofridos. Como fazer uma avaliação geral do trabalho do Tite hoje à frente da seleção brasileira? Bem, assim, o Tite monta times consistentes, então a consistência do time é bem evidente. Geralmente toma poucos gols, né? E eu acho que a possibilidade do Brasil na Copa do Mundo vai passar justamente pela defesa, né? Um time que dificilmente é vazado, eu acho que deve oferecer resistência aos adversários e tendo ali na frente jogadores que agora até se destacaram na reta final, jogadores até com diferentes características, que possam fazer os gols. Eu acho que o Brasil pode... Não vai ter goleadas, eu acho, na Copa do Mundo. Não sei quando pega o adversário fraco. Jogos duros, jogos mais equilibrados, dando pouca chance para o adversário e ganhando um aqui, 1-0, 2-1. Não acho que o time dele vai empolgar as pessoas, vai despertar. Você vai dar Brasil mimimi, vai reclamar, né? Não, ganhou, mas jogou bem. Ganhou, mas até o Brasil mimimi. Tem a Flávia mimimi, né? E tem a Brasil mimimi. Ele é presidente de ambas, né? É um negócio assim espetacular. Mas certamente vai comemorar vitórias, eu imagino, porque o time é difícil de ser vazado. A grande questão é essa, a gente não vê os testes de verdade. Mesmo que jogasse muitos amistosos, às vezes você vai fazer um amistoso contra a seleção europeia, os caras não, como houve aquele Brasil e Alemanha que o Brasil ganhou com o Tite, os caras encheram de reserva, não vingou 7, não vingou nada, os caras estavam ali mais preocupados em tomar cerveja depois do jogo, perderam, não ligaram muito, foi em Berlim, né? E o 7-1 é uma maior derrota da história do esporte, na minha opinião. Então acho que assim, o time é consistente, o time sabe se defender, toma poucos gols, tem bons jogadores, não tem grandes laterais como em outras gerações recentes, mas acho que vai ser um time difícil de ser batido. E vai depender muito aí do meio para frente do destaque desses jogadores, se eles vão conseguir fazer a diferença. Eu acho que vai ser jogos duros, o Brasil vai dificultar os adversários, não vai ser um time que vai... Não vai ser nunca o time que era de 2014, que era uma grande bagunça, né? E os caras entravam tabelando, sofreu contra o Chile, tomou goleada, tomou de 10 nos últimos... Teve 3-0 da decisão terceiro lugar lá em Brasília, da Holanda. Aquilo era uma bagunça total, um time muito mal treinado. Agora não, um time bem treinado. O Tite, eu acho que, para mim, o que mais eu acho que falta a ele, eu já falei isso outras vezes, é talvez ter mais intercâmbio ali no seu dia a dia com pessoas que pensam em futebol um pouco diferente. Eu tenho sempre a sensação de que ele está cercado de pessoas muito parecidas na maneira de pensar. Os auxiliares, o filho dele, todo mundo pensa ali muito igual. Então, às vezes, precisa arriscar um pouco. Eu acho que no final ele arriscou, dando mais oportunidades para esses jogadores que atuam pelos lados, especialmente o Rafinha, o Antony, que é muito bom, né? E o Vinícius, que custou a escalar, colocou o Vinícius de secretário de lateral, um jogador que é ofensivo, que tem que jogar do meio para frente. Então, aos poucos, claro, que tem que também jogar sem a bola, tem que marcar, não vai ficar ali só observando o jogo quando a bola está com o adversário. Então, acho que tem uma possibilidade. Não acho que o Brasil seja assim, um favorito, porque não tem jogadores extraordinários. Tradicionalmente, o Brasil sempre dependeu muito do talento para brilhar em Copa do Mundo. E dessa vez não tem, tirando o Neymar, que é um jogador muito controverso, até pela fase. O Brasil não tem jogadores assim hiper decisivos, né? Tem bons jogadores, o super craque, aquele cara, não tem. Só somando, você acha que alguns jogadores jogam melhor quando o Neymar não está em campo? Porque eles chamam mais a responsabilidade em vez de jogar pro Neymar? Porque tem muito isso. Quando o Brasil joga com o Neymar, todo mundo procura o Neymar. Você acha que alguns jogadores se destacam mais quando o Neymar não está em campo? Depende do adversário também, né? No jogo como o de hoje é muito fácil se destacar, então não serve muito de referência, né? Eu acho que um dos defeitos do Tite é justamente a maneira como ele lida com o Neymar. Eu não acho que o time... Uma coisa é ser o principal jogador, a outra é você montar tudo ao redor desse jogador, até sacrificando outros atletas. O Gabriel Jesus várias vezes foi sacrificado por isso. Ele tinha que fazer todo o trabalho dito sujo para o Neymar ficar à vontade.
Eu não acho isso muito saudável. Mas, enfim, e não funcionou muito bem, né, até agora em jogos importantes. E a final da Copa América eu achei que foi o ponto mais negativo de todo esse processo aí do Tite, essa fase recente, né? Quando o Brasil jogou muito mal e ele desorganizou completamente o time no final e até o Neymar tentava levar o time ao ataque de qualquer maneira, mas aí ele empilhou atacantes, o time ficou todo desorganizado, tinha meio campo. Ali acho que ele se perdeu completamente. Mas eu acho que falta talvez a ele mais diálogo no dia a dia com pessoas que têm outra visão de jogo, para arriscar um pouco mais, fazer coisas um pouco diferentes, para não ser muito conservador em certos momentos. Porque vai ter que arriscar alguns momentos, ele vai ter que dar alguma cartada. E é importante que ele tenha jogadores que permitam a ele mudar um pouco o cenário de um jogo na Copa do Mundo, que tudo é muito rápido. Agora a Copa é um negócio meio maluco, né? A França é muito elogiada, que tem ótimos jogadores, ganhou a Copa, vai ter Benzema e Mbappé no ataque, olha só que loucura. Griezmann ainda. Ele tem Griezmann e tem Pogba, que na seleção joga muito bem, Kanté. geralmente tem Kanté. O goleiro é um bom goleiro, não é espetacular, o Luiz, mas é um goleiro experiente, seguro, tem bons laterais. Mas a França só se acertou em cima da Copa do Mundo. A definição de como ia jogar, aquele jogo de contra-ataque em cima do Mbappé, aquilo deixamos descobriu, vai jogar assim em cima da Copa. Isso, e nas últimas 3 Copas, o último campeão não passou da primeira fase. Teve isso também. Então, Aliás, é bom abrir o olho. A França ela se acertou a partir do segundo jogo. O primeiro jogo com a Austrália foi horroroso. Sim. Aí ele tira o Dembélé, bota o Giroud, passa a ter um pivô. E aí muda o jeito de jogar e o time se acerta, né? Acho que até no primeiro jogo a ideia dele era outra e ele mexeu. É muito o período da Copa, né? Ali, daquele momento também, de como os caras vão chegar, né? Sua avaliação, Dudu, Do quê? Do Tite? Do trabalho do Tite Cara... e sobre essa situação do Neymar. Se o Brasil consegue jogar bem sem o Neymar. Porque todo mundo até do programa é unanimidade. A gente sempre fala, se o Neymar não estiver no auge na Copa, o Brasil não ganha. Você concorda? Você acha que essa seleção pode render bem sem o Neymar? O Neymar é o jogador diferente que a gente tem, né? O Neymar é o cara que, se estiver bem preparado, é um cara que pode fazer diferença. Em relação ao time, é claro que evoluiu. A gente não tem os laterais que a gente teoricamente tinha antigamente, mas tem os pontas hoje, né? Então você não precisa jogar com os laterais fazendo ultrapassagem toda hora. A gente tem os pontas que jogam na direita, na esquerda, que são pontas que são... Teoricamente, os caras que vão para cima, que vão tirar a individualidade. A gente tem um Paquetá também crescendo, que é um jogador importante para a seleção. Acho que hoje a gente pode falar que ele é um titular da seleção. Tem o Vinícius Júnior, que começou a jogar, estava jogando bem no Real Madrid, começou a jogar bem na seleção. E se o Neymar estiver bem, eu acho que o nosso time é competitivo para jogar uma Copa do Mundo e é aquele período de chegar na Copa e chegar bem. Eu acho que é um time que tem possibilidades. Não é o favorito, não, mas é um time que vai brigar com todo mundo aí dessas potências que tem para Agora, não é o favorito, mas está entre os favoritos. Claro, né? Que está entre os favoritos. Porque você não coloca aí 3 seleções à frente do Brasil. Eu acho que estão 6 seleções que vão brigar tete a tete, dependendo do momento. Você coloca a França... Coloca a França. Espanha também. Espanha está crescendo. Pela tradição, a Alemanha ela tem que ser levada em conta. A Bélgica, eu acho... eu não coloco a Bélgica na frente do Brasil, Flávio. Não, no mesmo nível. Eu estou colocando no mesmo nível. Eu coloco abaixo. Eu coloco no mesmo nível. E tem uma seleção que eu não sei, eu acho que eu estou sozinho nessa ideia, mas eu acho que é uma seleção que pode brigar dependendo de circunstâncias, que é a seleção de Portugal. Acho que tem muito craque nesse time. Tem muito jogador bom, muito. E Cristiano Ronaldo. Então, eu acho que essa seleção, ela tem um técnico fraco, é verdade, mas ela pode, dependendo de circunstâncias, ela tem jogadores para ir longe na Copa, para ir longe. Acho que a Argentina entrou no bolo também. A Argentina tá tudo no mesmo. Ela cresceu. E até por ter o Messi, né? Última Copa do Messi, provavelmente. Última Copa do Cristiano Ronaldo, provavelmente. Agora, Pilato, só uma coisinha. O Mauro fez uma lembrança interessante, é verdade. Essa coisa da eliminatória gigantesca, né? É bom só a gente lembrar por que isso é assim, né? Isso foi uma jogada armada por brasileiros, né? Para aumentar o número de jogos, para aumentar a arrecadação da Conmebol, para que todo mundo tivesse alguma coisa a mais. Você tem aquela série espetáculo chamada El Presidente, que está na Prime, que mostra bem a história. Quer dizer, o Ávila vendia, o Ricardo Teixeira defendia a tese, Nicolas Leoz, o Grondona, esses caras, vão melhorar a vida de todo mundo. Aquela máfia, né? A máfia, né? Então, quer dizer, os sul-americanos, tá bom que os europeus se fecharam mais, mas os sul-americanos também preencheram todos os espaços, porque eles quiseram. Sim. E a ideia foi exatamente, o Mauro falou, podia jogar em 8, vamos jogar em 18. Foi isso que eles queriam. Nem com a pandemia não mudaram o regulamento. Não, eles queriam exatamente isso. Jogar mais jogos, porque isso dá mais dinheiro, dá mais publicidade, dá mais grana e sobra mais.